Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! O amor, cara, porque assim, se você consegue entender com o que você tá lidando ali, você tá lidando com gente, né? Eu, modestamente, quem me conhece, trabalhei 25 anos na Jovem Pan, trabalhei em vários lugares, né? Eu tenho duas coisas que são inerentes à minha pessoa, que eu tenho liderança onde eu estive, sempre o que eu tive hoje, quer dizer, tudo que eu fiz, eu liderei, é da minha personalidade liderar. E eu sou um cara muito simples, né? Eu me dou muito bem com as pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de conviver com as pessoas. Então tá convivendo com jogadores, que para muita gente pode ser uma coisa, nossa, mas jogador, cara, os caras são simples, claro, a gente pode falar disso em algum momento, eu mudei o elenco de São Paulo, né? E trouxe gente que tem esse perfil, né? Comprometimento, luta, disposição. Isso é negociável, né? Inegociável, cara. Luca, eu conto uma história que é verdade e isso é fato. Eu tenho uma história que é a seguinte: quando eu cheguei no São Paulo como diretor de futebol, eu tinha a percepção que se eu tivesse sem ouvir nada, tivesse no meu carro, chegasse no Morumbi faltando 5 minutos para acabar o jogo, e fosse pro túnel, esperasse o time descer quando eu cheguei. O time descia, eu não sabia se o time ganhou, empatou ou perdeu, né? Eu tinha essa sensação. Hoje, eu posso não ver o jogo, a hora que o cara apontou no túnel voltando do final do jogo, eu sei se ele ganhou, empatou ou perdeu. Isso é fundamental para mim. É nisso que eu apostei, nessa formatação de time que eu apostei. Sem nenhuma crítica aos outros, mas é o que eu acredito. E bom, acho que é porque tem esse inconformismo. Esse elenco especificamente, esses jogadores que foram campeões da Copa do Brasil, acho que um dos maiores títulos da história do São Paulo, só foram campeões, acho que dá pra colocar essa condicional, só foram campeões porque tem esse grau de inconformismo. E é curioso, né? Porque nesses últimos 4 jogos, vitórias irrepreensíveis, jogando muita bola, né? O jogo contra o Bahia, pra mim, o melhor jogo do ano do São Paulo. Mas antes disso, vieram de o São Paulo teve jogos ruins, sobretudo o Vasco, que foi o pior, porque faltou justamente isso, eu achei. Uma falta de inconformismo, né? Que é um pouco do que se vê desse time, né? Cara, assim, eu vejo sempre, né, por estar lá, a coisa é um pouquinho diferente. A gente precisa ter... E a leitura, isso nunca é desculpa. Eu digo que nunca é desculpa, porque é a verdade. O time cansa muito, cansa muito. A gente vinha de um jogo contra o Inter numa quinta-feira. Corinthians depois. Cuiabá. O Corinthians com 2 dias, tinha jogado na terça. Então a gente foi para Criciúma, que não é uma viagem fácil. Aí fizemos jogo contra o Corinthians com 2 dias a menos de repouso que o Corinthians. Aí veio o Cuiabá na sequência, no meio de semana. Time e depois físico. No sábado, o Vasco. Assim, o Zubeldia naquele momento achou que precisava mexer um pouco no elenco por causa do cansaço, não era à toa, né? E o time naquele momento perdeu um pouco de força física e de concentração mesmo, porque é normal. Como a gente volta até essa concentração? É porque o caráter desses... Não é que eles entraram... não tô nem aí. Não é. É que quando aperta, eles de novo falam, cara, temos que estar fechado. Se a gente não estiver sempre no máximo, não importa, vamos superar o cansaço, daqui a pouco a gente vai descansar, como é agora, né? Agora a gente tem um momento de maior descanso, né? Que a gente jogou no sábado, vai jogar na quinta. E depois só na outra quarta. Temos 2 semanas cheias, praticamente. E aí dá para recarregar o tanque, né? Mas então, rolou um assim, aperto? Você falou que quando a gente aperta, rolou um aperto depois do Vasco, uma Não, conversa? não, da gente, cara. Assim, Não? Não, gera entre eles. Entre eles? Eles conversam. Os jogadores, cara, por isso que eu falo, quando você tem jogadores que são comprometidos, eles conversam. Eu nunca precisei, para esse elenco, fazer qualquer tipo de aperto nesse sentido. Nunca. Porque eles são comprometidos, cara. Esses caras treinam pra cacete. Treinam sem parar. Quem são os líderes do elenco? Tem tipo, a Arboleda, Caleri, Rafinha? Cara, tem alguns, não? Tem, assim, nós temos 2 lideranças que já são mais antigas nesse elenco, que é o Caleri e o Rafinha. Por exemplo, quando eu vou discutir questão de premiação, é sempre com o Caleri e com o Rafinha. É mesmo? Sempre os 2 que eu discuto. Mas temos outros líderes, né? O Lucas é um líder inquestionável. É um líder técnico. Ou líder de mobilização tudo, também? Tudo também. Técnico e de mobilização. Curioso, eu não achava que ele tinha esse perfil. O Luiz Gustavo é um líder. Puta né? O Luciano faz parte de um grupo de líderes. E o Luciano, cara, muita gente... Não, mas, cara, o Luciano Trabalha pra cacete, né? Trabalha, o grupo adora ele, cara. É um cara adorado pelo grupo, por todos, entendeu? O Luciano é um cara que
que teve muito caráter e não é fácil, posso te garantir, né? Quando sai para as finais contra o Flamengo, né? E ele foi um dos caras que mais empurrou o time para cima, mesmo não estando jogando. Eu Então, adoro o assim, Luciano, cara. um cara que é. Então, assim, eu tenho um grupo, cara, se eu falar para você, eu não tenho jogador, e é difícil isso. É. Eu não tenho jogadores que se dão mal. Não tem ninguém assim mesmo? que não bate com o outro. Aí se não bate com aquele. O meu grupo é muito fechado. Os caras, eles revezam mesa. Quem vai chegando no refeitório vai sentando. Não tem uma mesa aqui Não tem? dos estrangeiros. Porra. Não existe isso no refeitório lá. Porque eles se dão bem mesmo, é fato. Já existiu na sua gestão? Na minha gestão, quando eu cheguei, existia. Existia grupinhos? Grupos de convívio maior. Jogadores que conviviam Sim. melhor entre si. Né? Tanto que eu, naquele momento, as mesas eram separadas, a primeira decisão, olhando assim, eu mudei o refeitório do CT para mesas inteiras. Em vez de mesas de 4, 6 lugares, eu fiz mesa de 12, 14 lugares. Pra agrupar mais gente. Para agrupar mais gente. Depois que eu fiz isso e as coisas foram andando, agora, por uma questão de espaço e porque eu não preciso mais, eu voltei para o refeitório com mesas de 6 lugares, porque eu não preciso mais, né? Eles estão muito juntos. Então eu tenho um elenco muito unido, muito unido mesmo, de verdade. E isso faz muita diferença. Porque quando fica numa sequência ruim e meio, né, assim, surpreendente, cria-se, o elenco quebrou, né, o elenco não confia mais no Zubeldia, ele pediu pra concentrar quando era pra descansar. Vários papos, assim, os líderes do elenco têm um choque, não sei o quê. Não existe isso mesmo. Não existe nada, cara. Não, eu posso te garantir, a relação com o Zubeldia não é com o Zubeldia, tá? Era com o Dorival, era com o Rogério. Por quê? Eu tenho um grupo de jogadores, cara, que são cumpridores. Eles cumprem. E, claro, a relação entre eles é tão forte que todo mundo se adapta. Os treinadores também. Eles entendem que o nosso grupo é muito fechado. Os jogadores são muito fechados mesmo. Eu nunca tive um jogador para falar mal de treinador comigo. Não? Nunca. Nenhum treinador. Né? Tá, o Caleri é um líder, certo? O Caleri, se você perguntar do Rogério, o Caleri tem o Rogério como um pai para ele. Isso é impressionante, né? Impressionante, Porque também é cara. uma coisa que as pessoas falam, o Rogério não tem um mau relacionamento com os jogadores, mas é impressionante quando ele vai enfrentar ex-comandados, os jogadores adoram ele, né? Sim, exato. O problema, às vezes, é da gestão do dia a dia, que em algum momento você pode ter ruído na gestão. Mas isso não quer dizer que os caras não gostam dos treinadores. Sim. É normal. Só 11 jogam. Eu tenho 36 caras no elenco. Eu tenho 25 caras que não jogam. Então, normalmente, eu até quero que esses 25 não estejam satisfeitos. Eles querem jogar. Então, isso você tem que administrar, faz parte. Aqui, ali, sempre junto. Né? Mas o que a gente vê lá, e você pega uma estatística, você vai ver o que tem de jogador nosso que tá no banco, entra e joga bem, gritante. Por quê? Porque os caras estão acesos. Né? Sim. Olha o André nesse jogo. Não tava jogando. Né? O André jogou contra o Vasco, não voltou mais, não tava jogando. Entrou e fez uma partida Jogou muito. muito boa. Jogou muito. Então, assim, o Ferreira não estava jogando. Não. Entrou. Então, Juan assim, mesmo. porque é isso, os caras estão acesos. Sim. Tá todo mundo querendo jogar. Isso é fundamental. Não, e dá pra ver no banco, assim, tá todo mundo. O juiz dá uma falta absurda, já reclama, vai junto, né? É sempre uma aglomeração em comemoração de gol, que é uma coisa que é muito isso. sintomática. Não, e né? você vê que o treinador, eu vou te dar. Fora o Alisson ter ido abraçá-lo no gol, que foi logo no jogo do Criciúma, Sim. que era o primeiro depois das 2 derrotas. Mas você vê agora, no jogo contra o Atlético Paranaense, aquela disputa de bola entre o Pablo e o Zubeldia. O banco levanta. Os jogadores levantam. Sim. Ou seja, a gente criou essa relação. Né? E isso envolve, cara, como a gente é simples, essa relação é comigo, é com o Rui, é com o Nelson, é com o Júlio. A gente convive com os caras o tempo inteiro. A gente tem relação muito próxima. Só que os caras sabem que cada um tem a sua função. Eles jogam, eu tenho que me preocupar em pagá-los e cobrá-los. É assim a relação. Isso não quer dizer que a gente não possa ter um relacionamento ótimo, brincar no dia a dia. Isso é uma coisa diferente da outra. É cada um saber o seu espaço.